Dando sequência à jornada de podcasts Papo de Rede aqui na Abrint Global, com o Congresso Global de 2025. Nós estamos aqui com uma parceria bacana para a gente saber a respeito. Estou com o Cristiano Alves, diretor comercial da TIP, e com o Bruno Ajus, que é vice-presidente da Telecol. Obrigado pela presença de vocês. É muito legal ouvir tantas histórias aqui nessa jornada de podcast. Obrigado a ter vocês. Para a gente iniciar, já que o negócio aqui é jogo rápido, vou pedir para que cada um de vocês rapidamente fale das suas empresas e a gente vai falar do que está acontecendo. Claro, não, combinado. Primeiramente, obrigado aí pela participação, obrigado, Bruno, aí pela parceria. Contar rapidamente da TIP de uma forma bem simplificada. A TIP Brasil, ela é o braço de tecnologia e inovação dos provedores de internet do Brasil. Tá. Então a gente vai transformar o provedor de internet numa operadora de telefonia fixa, numa operadora de telefonia móvel, numa operação de TV e o que mais ela precisar. Então a gente entendeu que o provedor ele precisa inovar. E a TIP está aqui no mercado exatamente para trazer inovação para o mercado de provedores de internet. Entendi. Bom, a Telecol, eu estou há 26 anos já, é uma operadora com as 3 licenças, SM, STFC e SMP. E a Telecol sempre, eu brinco que ela sempre fica no backstage, né? Ela não aparece muito e aí precisa de parceiros otimamente posicionados como a TIP para colocar o produto na rua e vender para o cliente final tendo uma boa experiência. Não, é aquela situação em que a fome encontra a vontade de comer, né? Mais ou menos isso? É isso aí. Bom, a TIP já é uma referência em soluções digitais para ISP. Por que expandir agora para o mercado MVNO com a parceria com a Telecol? Como que viabiliza essa nova frente com escala e qualidade? É o futuro. Então, a gente enxerga o mercado de MVNO como o futuro do mercado de telefonia móvel no Brasil. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, e a gente vê que é o caminho aqui no Brasil são pelos ISPs. E visto pela demanda que a gente tinha por redes como a Vivo e a Telecol já ter essa rede, a gente viu essa parceria como o grande lance da TIP para 2025. Eu vejo que o mercado de telecom ele é muito dinâmico, né? Se você pensar na Telecol 26 anos atrás, apesar das coisas irem mudando, elas são ciclos de inovações, mas acabam sendo a mesma coisa, né? A voz morreu, mas você tem o WhatsApp, então você fala via IP, a voz continua aí, né? Eu me lembro, em 98, a gente lançou aqueles cartõezinhos pré-pagos que você raspava atrás para falar no orelhão. Isso. E aí a gente tinha, sei lá, 200 distribuidores, cada um com a sua marca. Alô Brasil, Oi Brasil, sei lá o que Brasil. E atrás tinha escrito pequenininho, Provided by Telecom. Como eu falei, a gente sempre no escondido, deixando os outros entregarem para o cliente final, conhecem o cliente final. E a TIP, muito bem, com uma visão muito boa, entendeu que os nichos de mercado de MVNO, pelo mundo, eles são diferentes. Na Europa foi muito mais para a área de religião, nos Estados Unidos ele foi muito mais para o varejo, e aqui no Brasil realmente a oportunidade do ISP é o grande diferencial de serviço de valor adicionado para o cliente final, já que você já entrega a internet, já entrega a telefonia, entrega a TV, você acaba entregando um quadriplay com um único atendimento. Não, e é curioso, você mencionou o uso da voz, o WhatsApp e tal. Houve um momento, talvez tem um pouco de tempo atrás, em que havia um certo delay nas ligações. Esse negócio meio que foi resolvendo. Hoje em dia, posso dizer que eu não preciso usar voz de uma operadora de telefonia para nada, né? Na verdade, as telefonias hoje, as operadoras de telefonia, todas já usam VoIP. Há muito tempo. É porque o cliente final não sabe. Mas tudo hoje os bastidores estão trafegando via VoIP. Exatamente. Por isso que não tem mais diferença entre você usar uma chamada de voz no WhatsApp e numa chamada de voz. Não, exatamente. Isso aí. Não, tá certo. Bom, Bruno, a Telecol tem hoje uma rede robusta, né, e presença nacional. Como que essa estrutura vai garantir aos SPs parceiros da TIP uma experiência móvel competitiva para os clientes finais? Um ponto importante foi quando a Telecol decidiu ser uma autorizada, tirar a licença SMP e virar uma MVNA de autorizada, com licença na Anatel. Obviamente, a gente estudou bastante o mercado mundial e entendeu que o nível de qualidade de serviço era um dos pilares principais
para você conseguir manter um cliente? A qualidade do serviço e o atendimento. A qualidade a gente consegue buscar com a nossa infraestrutura, com o nosso próprio core de rede. E o atendimento, a gente precisa de um parceiro que realmente conheça o cliente final dele, e o cliente final dele prefira ter uma única conta, prefira ter um único meio de comunicação, ou que seja reclamação, ou para ideia, ou para dúvida de tarifa e etc. Né? Então fica muito mais fácil você juntar, fazer como se fosse um omnichannel de atendimento de serviços para o cliente final. Porque não tem nada que é mais chato para um consumidor final do que ele ter que interagir com uma operação que tem várias partes e ficar indo de um lado para o outro, né? Fica naquele ping-pong, né? É. Vai para lá, vai para cá. Então, quando você tem uma solução, todas as soluções num único só lugar, para o provedor de internet é o ideal e para o cliente do provedor de internet é maravilhoso. Não precisa ficar ligando, falando, estou com problema na internet de casa. Não, estou com o meu celular. Enfim, tudo ele consegue estar ali e pagar, que nem o Bruno falou, em uma única fatura, né? E eu acho que é importante entender que são camadas, né, de responsabilidade. Hoje a Telecom ela é interligada com a frequência que é a da Vivo, que a gente considera a melhor do mercado, e é considerado por muitos também a melhor do mercado. A Telecom tem toda a parte de core de rede, então a gente só usa a frequência da Vivo. A gente tem hoje CNPJ em todos os estados do Brasil, então a gente pode ter numeração em todos os estados do Brasil, ajudando a TIP a entregar para todos os ISPs. O mercado comum, digamos, as pessoas comuns não têm noção de quantas operadoras existem que entregam internet na sua casa, né? Eles pensam nas principais ali, se for pensar na rua para alguém, o cara vai falar 4 ou 5. E são mais de 14 mil. No Brasil, no né? Brasil, né? Então, chegando aos menores lugares. Menores lugares. E esses provedores pequenos, eles têm desde um pequeno porte até um porte já bem considerável. Só que muitos deles não sabem como utilizar e virar uma operadora celular. Então, por isso que eu te falo, são vários atores, né? Tem a Vivo, vem a Telecom, vem a TIP para atender a todos esses ISPs que estão atendendo ao cliente na ponta final. Entendi. Deixa eu perguntar para você, Cristiano, os provedores vão poder lançar seus próprios serviços móveis com marca própria e planos personalizados, Perfeito. Né? Como funciona esse processo de credenciamento e ativação? E qual que é o nível de autonomia que o SP tem em relação a esse modelo? É muito rápido. Hoje em dia, a produção do chip, na realidade, ela demorava ali aproximadamente 3, 4 meses para o provedor começar uma operação de telefonia móvel. Hoje, junto com a Telecom, a gente está conseguindo proporcionar para o nosso cliente começar a operar com telefonia móvel em um dia. Então, os provedores que estão fechando aqui na Brint estão saindo com o chip funcionando já. Nossa, que legal. Então, isso foi um incentivador muito grande para o provedor. O provedor ficava naquela ansiedade de receber o chip 3, 4 meses. Poxa, fica naquela angústia. E aí agora a gente consegue dar para ele um chip rápido, a gente entrega para ele toda uma estrutura de marketing, treina ele, estuda o mercado junto com ele, para ele levar a melhor opção para o cliente final dele. Né? Então, poxa, como que naquela região, o Brasil inteiro, a Telecom disponibiliza para a gente. Então, eu tenho que saber como que é o mercado na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Acre. E aí a gente tem um time especializado exatamente para dar esse suporte para o provedor de internet, para a gente dar essa autonomia para ele vender. Isso que você falou da pessoa ter essa experiência, né, de fazer o contato e já sair com a coisa funcionando, é muito satisfatório, né? Muito diferencial, né? Exatamente. Eu li um livro chamado Onboard Orquestrado, e ele fala do momento RU do cliente, que é o momento onde o cliente ele sente o prazer de ter fechado com você. E quanto antes você traz esse momento RU para ele, acaba sendo interessante para ele e melhor, para a gente também traz longevidade nesse contrato. Não, é perfeito. Momento uhul, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Não, perfeito. Bom, Bruno, você já tem centenas de marcas com solução móveis. Qual é o diferencial dessa nova proposta da parceria com a TIP, né? Frente a outras ofertas de MVNO disponíveis no mercado? A gente entende que com a TIP, a gente pode, eles podem atender ao cliente final um tailor-made, né? Que é exatamente o que o cliente quer. Tá. E a grande dificuldade é que, dependendo da região do Brasil, parece besteira, mas a sensibilidade com o que ele quer no celular dele muda. Né? Se você vai para mais a região do Nordeste, Norte, é muito mais sensível a preço. Então você não precisa dar muito giga, você pode dar menos giga,
que ele prefere ter um custo fixo menor do que ele gastar muito. Se você vai para o sul, ele prefere ter mais aplicações embarcadas e que não gastem os dados dele, por exemplo, o famoso zero rating, né, que os clientes gostam. Essa adaptação do que é oferecido frente ao que o mercado, a característica do mercado é o que vocês conseguem fazer numa boa. É esse diferencial de velocidade. Né? A gente consegue fazer o que imagina que a Telecom é como se fosse uma lancha ou um iate. Você consegue virar rapidamente as coisas. Né? Não um Titanic. Exatamente, é isso. Perfeito, perfeita analogia, certinho. E há quanto tempo, quando começou essa ação conjunta entre vocês? Há quanto tempo já está operando? Já está frutificando? Você falou, na feira o cara sai com chip, né? O namoro foi bom. A gente namorou durante um tempo bom, até a gente conseguir colocar em prática. Foi ano passado. Eu acho que as conversas começaram há 2 anos, e ano passado, acho que foi outubro do ano passado. Isso, depois de um evento que a gente se encontrou, exatamente, na FutureCon, a gente lançou isso mesmo. A gente lançou em São Paulo, no evento. Perfeito. Para finalizar, vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? Queria que ambos comentassem quais são os próximos passos dessa parceria e como vocês enxergam a evolução do papel dos ISPs brasileiros nos próximos anos como players completos de telecom. Bom, a Telecom, a gente tenta sempre ajudar ao nosso MVNO, no caso a TIP, a ter outros tipos de serviço para embarcar e fazer serviço de valor adicionado. Né? Então, já tem hoje aplicação para livro, para audiobooks, e tem uma série de outras que estão para entrar ainda, acredito, nesse semestre, que são de clube de vantagens, que a ideia é que o cliente ele pague por um plano e ele consiga ter tantas vantagens que ele acaba entendendo que aquele plano saiu de graça. Né? Que o brasileiro adora isso. Acha que não paga, mas está pagando, mas de uma forma diferente. Tá? Então, por exemplo, uma das parcerias é com o Cinemark, que tem descontos em cinema. Que legal. O cara vai no cinema, 4 pessoas, tem um desconto razoável, ele já pagou ali o plano da família de celular. Então, a gente trazer essas novas serviços e tecnologias mais rápido possível para eles poderem ofertar para o cliente final, eu acho que é esse tipo de velocidade que a gente tem que ter para sair na frente. A TIP está apostando muito, quando a gente vai conversar com os provedores de internet, a gente fala muito do começo da TIP, né? Então, quando a gente começou 15 anos atrás, o mercado de SPS estava no início, estava ali começando a borbulhar. E os provedores eram muito pequenos. E a TIP, ela fala que ela gosta de atender todo tipo de provedor. Então, a gente tem desde os gigantes até o pequenininho. E a gente sabe que esse pequenininho vai se tornar grande. Então, a TIP, ela quer dar todo apoio para esse cliente, para esse provedor pequeno se tornar grande e também para o grande se tornar maior ainda, ter consolidação e etc. Então, o foco da TIP está sendo expandir o máximo possível, trazendo a capilaridade que a rede da Telecal traz para a gente. Sabe que desde a Abrint do ano passado, eu fiz exatamente esse mesmo trabalho, jornada de podcast, 35 entrevistas na Abrint passado, 32 mais ou menos vão ser nessa. Sempre surge uma de última hora. Né? E não está rouco, hein? Não, ainda não estou rouco. E eu realmente, desde o ano passado, e antes talvez, eu tenho ouvido muito falar que o provedor, pelo provedor, para entregar a conectividade, entregar os megabits por segundo, já não basta, né? Você tem que ter uma camada que ele perceba valor. E aí vocês estão aí juntos nessa parceria para isso, né? Exatamente. Isso ajuda ao provedor final ele aumentar o ticket médio dele e principalmente a blindagem de mercado. Né? Porque se uma grande operadora chega na região dele e começa a fibrar a cidade, entra com um produto, uns 4 serviços, e se ele não tem, ele fica frágil. Né? Então ele tem que se complementar. Sem dar nome, se chegar a operadora escuro numa certa cidade e ele não tem medo da concorrência, é isso? Porque ele está fidelizado. Ele está fidelizado, ele blindou a base dele. Não, tá certo. A outra, eu ia usar a outra, mas a outra, o antônimo não fica bonito. Mas então, vocês entenderam a minha analogia. Não, e isso é uma aposta muito forte, importante que vocês estão fazendo, que é o que o mercado quer. É o tailor-made, adaptado e fidelização do lado do ISP. Resolve os dois lados. Né? O cliente final do provedor de internet já paga para alguém. Por que ele paga a internet
para o provedor e não paga um chip também. É. Então, é esse poder de convencimento, essa conversa que faz acontecer ali a venda e o deslanche do provedor. Fantástico. Eu não conhecia a parceria de vocês, eu não conhecia as respectivas empresas. Uma oportunidade tanto poder conversar com vocês, conhecer. Espero que a gente possa voltar a falar, que não precise ser na Brint do ano que vem. Quem sabe a gente tem... O William aí é meu grande amigo de muito tempo, a gente viabiliza aí um contato. Eu tenho um canal meu chamado Papo Fácil. Legal. Visitem, ou é um site, papofácil.com.br, ou no YouTube, que é onde eu faço conversa sobre tecnologia. Estamos chegando aí a quase 1000 episódios. Então, quem sabe a gente marca um papo por lá também. Sensacional. Perfeito. Parabéns, Flávio. Flávio, agradecer. E acho que é importante falar também, um grande diferencial o NPS das grandes operadoras é muito baixo. Né? E as MVNOs vieram justamente para mudar isso, para aumentar o NPS e não ficar a vergonha que era. Não, super bem lembrado. Obrigado pela complementação. Esse foi mais um episódio aqui da jornada de podcasts Papo de Rede na Abrint Global Congress 2025, com o Cristiano Alves, que é diretor comercial da TIP, e com o Bruno Ajus, vice-presidente da Telecal. Super obrigado, que a gente possa voltar a conversar. Muito Até mais. Obrigado, viu? Valeu, Bruno. É isso aí. Parabéns para vocês pela parceria.